Fala galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Marco 10. Pô, provavelmente o episódio mais triste em toda a minha trajetória do canal. O Flamengo foi vice da Copa Libertadores para o Palmeiras, perdeu por 2-1 na decisão desse sábado no Estádio Centenário, dia 27 de novembro. E em sua terceira final da Libertadores, amarga o seu primeiro vice. Irmão, eu não vi tanta coisa mais da final depois do jogo, né? Porque depois, quando o seu time ganha um título, ganha partida, você quer ver mesa redonda, tu quer ir no Twitter ver o que a galera tá falando, tu quer ver a porra toda, mas caralho. Acabei de perder um título da Libertadores, então eu fiquei completamente off domingo, por isso que eu não só tô gravando hoje também. Hoje eu vi eu vi finalmente lances do jogo e algumas repercussões, algumas entrevistas aqui e ali, principalmente o fato de que o Renato Gaúcho já foi demitido, né? Foi demitido mais cedo. A gente vai abordar isso no episódio de hoje. Mas antes da gente começar, eu quero lembrar vocês para se inscreverem no canal, deixarem o like, porque vamos lançar ainda muito conteúdo legal sobre a dupla Fla-Flu, sobre Flamengo e Fluminense. E cada vez que o Flamengo passar uma humilhação, como foi contra o Atlético Paranaense, como foi contra a Chapecoense, ou então como foi... não é uma humilhação perder uma final de Libertadores pro Palmeiras, mas ainda assim, se vocês quiserem ver um flamenguista muito puto, já sabe que é um dos lugares desse vasto YouTube que você tem aqui. Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like também. Galera, vamos começar falando um pouquinho da partida. Eu deixei aí as estatísticas. É como eu falei, cara, eu tô um pouquinho cru, não vai ter tanta análise assim, tá ligado? Só vou sair falando mesmo. Cara, o Flamengo deu mais chutes, mas olha a quantidade de chutes a gol. Isso aí, e também olha, compare também com a quantidade de posse de bola. O Flamengo teve mais posse de bola, teve mais chutes a gol. O Palmeiras foi melhor. E isso consegue traduzir o que foi o desenho do jogo, porque o Palmeiras fez um gol logo no início, numa transição ofensiva rápida, onde o Flamengo não conseguiu se organizar. O Felipe Luiz não estava no seu setor, o Bruno Henrique teve que cobrir ele, o Rafael Veiga chegou no meio da área e o Arão também demorou para recompor. Então foi todo como é que é? Um dominó, sabe? Tipo, uma peça cai, vai desabando a porra toda até ficar tudo ferrado, basicamente. E o Flamengo sofreu gol no início, algo que realmente não podia acontecer, porque todo mundo sabia que se isso acontecesse, o Palmeiras ia fechar muito a casinha. E, cara, não deu outra. Mas o Flamengo, na individualidade de alguns jogadores, tentou escapar dessa situação. Porque eu venho alertando aqui, eu e uma porra, 70% da torcida do Flamengo, que essa final da Libertadores não ia dar para depender de coletivo, não ia dar para depender de tática, não ia dar para depender de jogadas trabalhadas, não ia dar para depender de um padrão ofensivo e nem muito de um padrão defensivo. Porque nós estávamos, graças a Deus, estávamos na mão de um treinador merda, um treinador horroroso, um treinador lixo, que não deve mais vestir não deve mais estar no Flamengo, porra. Tem que sair para nunca mais voltar. Então, é basicamente isso. O Flamengo teve mais posse de bola, conseguiu chegar muitas vezes ao gol, porque o Palmeiras sofreu o gol no início. Aliás, o Palmeiras marcou o gol no início, depois se fechou e foi muito efetivo nos seus contra-ataques. O Palmeiras, quando chegava ao gol do Flamengo, levava perigo, por mais que chegasse um pouquinho menos. E como eu estava falando, o Flamengo, através das suas individualidades, como por exemplo de Arrascaeta e do Andreas Pereira, conseguia colocar os seus jogadores de frente de cara com o gol. Mas o Everton também fez uma boa partida. Teve aquele lance do Bruno Henrique que ele cortou para o meio, isso aí tudo no primeiro tempo, né? Que ele cortou para o meio, mas ele errou a hora do corte, poderia ter marcado gol ali. Teve outro lance de cruzamento que o Everton também fez boa defesa. Enfim, tiveram algumas chances do Flamengo, muito mais baseadas em algum lampejo de jogadores individualmente do que propriamente do coletivo, porque fora isso o Palmeiras estava conseguindo defender bastante, o Gustavo Gomes estava perseguindo a Arrascaeta e o Flamengo não soube aproveitar essa posse de bola em chances efetivas, porque chutar é fácil, pô, você pode chutar de fora da área, pode chutar em uma situação que com certeza não vai gerar gol. O difícil chutar gol, é você conseguir criar a chance clara. E o Flamengo, nas poucas vezes que conseguiu isso, 2 vezes apenas, né? O Everton estava bem postado e conseguia fazer a defesa. Mas desde que o Palmeiras fez o primeiro gol, o desenho do jogo já estava bem claro, um Palmeiras defensivo e buscando jogar no erro do Flamengo, enquanto o Flamengo tinha a bola e não sabia o que fazer com ela. E, cara, o jogo foi se desenrolando, o Flamengo entrou sim melhor no segundo tempo, conseguiu ter um volumezinho de criação. O Gabigol também, porra, ele teve um gol perdido ali que ele podia ter botado a cabeça, botado o pé, e no final ele não fez nenhum dos dois. O Michael também, ele deu um drible espetacular, se eu não estou enganado no Piquerez. Um drible espetacular não, foi mais um drible de corpo, mas ele pegou a bola e conduziu ela de cara a cara pro gol, né? Mas não deu em nada, ele chutou a bola, passou
rente à trave, dentre algumas outras situações que o Flamengo conseguiu criar, muito mais, na minha impressão, no abafo, no caralho, vamos, que afinal não tem pra onde correr, né? Não tem o que fazer. E acabou que deu bom, né? Numa tabelinha entre o Gabigol e o Arrascaeta, o Gabigol aos 73 minutos conseguiu marcar o gol de empate, um gol que, porra, mano, me deixou esperançoso pra caralho. Eu acredito que todos os flamenguistas ficaram assim. A torcida começou a cantar muito no Estádio Centenário, pelo que eu escutei na televisão. O jogo estava se invertendo ao nosso favor. Eu tive essa impressão de que agora era só pressionar. O Palmeiras ia ficar numa situação difícil, onde eles também teriam que sair para fazer o gol, mas ainda assim a gente tinha que tomar cuidado com o contra-ataque deles. Enfim, muita coisa se passou pela minha cabeça, com certeza. Eu achava que tinha chance do Flamengo virar, mas que não ia ser um jogo com contornos de dramaticidade, como foi a final de 2019. E, cara, o jogo acabou, foi para prorrogação, 1-1 no placar, e logo no início da prorrogação acontece um desastre daquele que vinha sendo um dos melhores jogadores da partida, o Andreas Pereira, né? Em bola recuada para ele, se não me engano, pelo Davi Luiz, porque, pô, esse lance também eu não quero ficar revendo muitas vezes, não. Ele errou o domínio da bola, caso de desconcentração, e o Daverson conseguiu retomar a bola para ele e saiu na cara do gol do Diego Alves, saiu na cara do goleiro e conseguiu marcar o gol. 2-1 Palmeiras. Depois disso o Flamengo ficou ainda mais desesperado. Depois disso, cara, porra, se eu senti que a partida tinha ido pro Flamengo no gol de empate, nesse gol do Daverson, porra, cara, como é que você se recupera de um gol desses, velho? Pô, você sente que tá indo, que conseguiu chegar em algum lugar, mesmo com as dificuldades que o Palmeiras estava impondo, conseguiu chegar ao empate, porra, tava lutando ali pelo segundo gol. Aí o Andrés entrega um gol numa final de Libertadores, numa prorrogação. Que isso, cara? Assim, eu vou falar do Andrés daqui a pouco mais especificamente, mas como é que você vai se remontar assim psicologicamente depois disso? Eu acho difícil pra caralho, tá ligado? E, bem, o Flamengo depois disso também tentou chegar algumas vezes, chegou sim no abafa, mas não foi o suficiente para evitar o tricampeonato do Palmeiras, bicampeonato consecutivo dessa equipe que tanto tem criado uma rivalidade com o Flamengo. E com certeza esse era o ápice da rivalidade, né? Depois de tantos anos disputando nos bastidores e também com disputas em campo, com o Flamengo tendo uma clara vantagem. Tudo levou a essa final da Libertadores. Claro, né, mano? Puta que pariu. Esse é o manual da zica, né, cara? Qual é o momento melhor para você acabar com um tabu do que a porra de uma final de Libertadores, né, mano? Então, basicamente isso. Falando um pouquinho agora individualmente dos jogadores, cara, o Diego Alves e Felipe Luiz são dois caras que eu penso que que devem fazer parte sim de. Aqui é muito feio falar, né? Tipo assim, parte de uma barca, não é nem essa a intenção. A questão é que são posições que precisam de renovação. O Felipe Luiz, no primeiro gol, já me deixou bem puto. E não é nem só a questão da final da Libertadores, é a questão de que ele claramente é um jogador muito inteligente, muito privilegiado tecnicamente. E eu quero muito que ele tem muito potencial ainda, se ele quiser, de fato, porque isso vai acontecer, né? Dele se aposentar e virar membro da comissão técnica do Flamengo para futuramente virar treinador. Cara, ele tem muito potencial, porque ele tem muita visão de jogo, ele agrega muito em campo, mas ele já está com uma idade avançada, ele já não é um lateral com característica rápida, talvez fosse o caso até de, não dele ir embora, mas até repensar na escalação dele, talvez como um cara de meio campo, sabe, porque já tiveram tantos laterais que fizeram isso, e ele ainda é um cara privilegiado taticamente, mas ele simplesmente não tem a velocidade para ir e voltar, e isso peca muito na defesa, sabe, como o primeiro gol palmeirense tendo saído das costas dele, isso também deve ser levado em conta. Quanto ao Diego Alves, cara, esse ano eu já critiquei ele algumas vezes aqui nesse podcast. Ele é um goleiro decisivo, sim. Ele fez defesas importantes esse ano, sim. Mas ele também está chegando numa idade avançada. Ele é como o Mauro César falou, né? Eu estava acompanhando o Mauro César falando sobre essa final da Libertadores. E ele falou, cara, foi um goleiro comum, tá ligado? E o Everton, em contrapartida, o Everton foi um goleiro decisivo nessa final, porque ele fez algumas defesas importantes. O Diego Alves também fez uma no chute colocado do Rony. Foi uma bela defesa, por sinal. Mas nos gols, nos momentos em que se refletem no placar, que vai ficar para a história, ele não fez a diferença. Assim, não é que ele tenha falhado, as bolas foram difíceis, mas é sempre aquela comparação no que um goleiro um pouco melhor faria. E o Flamengo deve se contentar com um goleiro que não é tão bom quanto as pretensões do Flamengo. Então por isso que eu falo, o Diego Alves tem um respeito eterno. Ele é ídolo por tudo que ele já fez pelo Clube da Gávea, mas chega uma hora que tem que pensar em renovação, e isso não é querer menosprezar o cara, não é querer jogar ele na lata de lixo da história, nem fudendo. Ele tá numa mesa que poucos estiveram na história do Flamengo, mas
acho que é legal entender também a hora de parar. Isla é foda, tá ligado? Eu lembro que num lugar aqui que eu vi, que foi aqui em casa, inclusive, a galera tava discutindo bastante se era o Mateuzinho, se era o Isla. O Mateuzinho até chegou a entrar, mas mesmo assim, o Isla, pô, cara, ele também é um cara que, assim, que pode sair também. Eu já não enxergo ele mais fazendo tanta diferença. Davi Luiz e Rodrigo Caio, eles precisam ficar também. Cara, esses sim, porra, precisam ficar, né? Porque passa uma segurança muito grande pra zaga. O problema, como eu tava conversando ontem da mesma forma, era o Rodrigo Caio se lesionar pra caralho. E isso é muito chato, muito ruim. Deve se repensar, assim, contratações, até porque, porra, Bruno Viana já vai embora com certeza. Gustavo Henrique e Léo Pereira, caralho, eu não consigo confiar neles, entendeu? Não consigo. Então talvez fosse o caso de já pensar em alguém para repor esse setor em específico, mas com essa dupla de zaga titular eu acho que está tranquilo. O Willian Arão tomou algumas ações importantes ali no jogo, também acabou falhando algumas outras, mas segue sendo esse jogador importante. E agora a gente chega, mano, no grande destaque da análise individual da partida, que é o Andreas Pereira, o cara que cometeu o erro gravíssimo, uma falha defensiva muito grave que custou ao Flamengo um dos maiores títulos da sua história, que seria o tricampeonato da Copa Libertadores. Ele merece... Gente, olha só, eu vi que o Twitter se dividiu entre pessoas que passam a mão na cabeça, que defendem o Andreas, que acham que o jogador pode... às vezes acontece do jogador errar, né, no contexto decisivo, e que é importante que o Flamengo, que os torcedores do Flamengo não execrem ele para que ele tenha mais condição psicológica para dar a volta por cima. E tem a galera que acha que deve cobrar mesmo, né, cara, que... tem galera até que tá pedindo aí para ele sair do Flamengo, para que o empréstimo dele não seja renovado. Então tem um monte de gente falando muitas coisas assim no Twitter. E, cara, a minha opinião é que ele tem que ser criticado pra caralho, né, mano? Ele tem que ser criticado para caralho. Olha isso, caralho, mano. Ele foi uma falha que custou o campeonato. Exatamente isso. Foi uma falha que custou o campeonato. Não tem como falar, mas porque o atacante que erra ali na frente. Não, cara. Pra começar, o atacante que erra, ele é sim lembrado. Mas o atacante ele tem que errar uma chance de preferência bem clara, ou então que realmente fosse mudar alguma coisa no jogo. Por exemplo, o Gabigol, ele errou aquela chance que eu falei, por exemplo, que ele tentou cabecear ou então dar o pé, só que ele não sabia bem o que fazer e não fez nenhum dos dois. Errou. Porra, mas aí era um lance também que, caralho, não é como se ele tivesse com a bola na linha do gol e o Everton fora do gol, entendeu? Uma chance claríssima, óbvia, escancaradíssima. Ou então o Michael errando aquele chute cruzado depois daquele drible no Piquerez. Porra, errou, mas a coisa que acontece para um atacante, não tem como... aliás, é a coisa que acontece para um atacante, cara. Não é como se o Michel tivesse de novo na cara do gol, assim, porra, só ele e o gol, sem goleiro, e ele errasse. Porque essa comparação, tipo, Michel, como se tivesse só o Michel na cara do gol, é tipo isso que aconteceu com o Andrés, cara. A falha do Andrés foi grave a esse ponto. Ele entregou um gol de bandeja para o adversário. Então, o jogador da defesa, ele vai sempre ser lembrado sim. Assim como o jogador do ataque também erra. Como o Lincoln errou na final do Mundial, como o Vitinho errou contra o Racing nas oitavas da Libertadores do ano passado. E esses atacantes são lembrados sim, mas a função do defensor é justamente não errar, cara, ou pelo menos do jogador que se propõe a recuar para a linha de defesa. É não errar dessa forma. Ele errou no momento chave do jogo, no momento que eu senti que o bagulho tava virando pra gente, tava difícil, mas o psicológico do jogo tava virando pra gente. Ele errou no momento chave do jogo, cometeu um erro defensivo grave, é quase como se um goleiro frangasse, e é como o Mauro César tava falando, cara, se fosse qualquer outro jogador, se fosse Arão, se fosse René, se fosse Vitinho, se fosse qualquer um, inclusive dos criticados pela torcida, ia ser execrado. Então eu não tô entendendo essa postura de parte da torcida de passar a mão no Andreas Pereira, como se ele não soubesse que o Flamengo é isso, cara, o Flamengo é pressão pra caralho, o Flamengo só tem torcedor maluco mesmo, tá ligado? A torcida não quer saber, faz pressão mesmo. E é isso aí, cara. Depois, é como o Mauro César também falou aqui na live, cara. Pô, se um funcionário da empresa, caralho, um funcionário de uma empresa, uma multinacional, porra, ele comete um erro ali, contratual, sei lá o que seja, que dá um prejuízo de milhões de dólares. Caralho, é só o cara sentar e chorar que vai estar tudo resolvido? Não, porra. Ele tem que... Sei lá o que ele tem. Exatamente, sei lá o que ele tem que fazer, mas com certeza ele seria demitido numa situação dessas. Entendeu? Eu não tô falando isso por conta que eu ser a favor da demissão dele. Pelo contrário, eu acabei de falar. Eu achei que ele jogou bem a maioria do jogo, mas é sim um dos grandes responsáveis pela derrota. Não o maior. O maior eu vou falar daqui a pouco. Eu acho que eu já falei nesse vídeo, mas enfim. Ele é um dos grandes responsáveis pela derrota.
Mas mesmo assim, ainda acredito no potencial, ainda acredito que ele é um ótimo jogador e que ele tem muito a entregar, mas não pode se passar pano, tem que cobrar até para ele melhorar, até para ele nunca mais esquecer essa merda que ele fez, essa merda monumental, essa merda que custou o tri da Libertadores. Não pode esquecer e não pode deixar de ser cobrado, cara. Caralho, porra, inacreditável pra mim esse erro, sinceramente, cara. Pô, tava jogando bem sim, um dos melhores do Flamengo na partida, mas esse erro foi sacanagem, custou o título. Falo em alto bom tom, custou o título. Porra. A Arrascaeta, continuando assim, antes de eu falar do grande culpado, a Arrascaeta, cara, jogou bem, tava. Ele claramente ainda não estava 100%, mas deu o seu melhor, né? Tentou ficar até onde deu. Criou boas chances, inclusive a assistência, como eu falei, foi dele. Ele já tinha feito vários bagulhos, né? No primeiro tempo, pô, ele deu um drible num espaço muito curto e ele ainda conseguiu botar a bola na cabeça, eu acho que do Bruno Henrique, velho. Agora eu não lembro direito, mas ele ainda também quase deu outro ótimo passe, se eu não me engano, pro Michel no segundo tempo. Enfim, ele ainda não estava 100%, mas conseguiu melhorar o time, a produção ofensiva do time, com certeza, porque se depender do coletivo é foda. O Gabigol, ele realmente era para ter sido mais um capítulo da história predestinada dele. Ele mesmo não fazendo uma boa partida, não fez. Conseguiu aparecer e marcar o gol. E é foda. E também tá tendo muita notoriedade o fato de que ele tá aparecendo. Ele que é um dos jogadores que mais dá as caras quando o Flamengo perde. Ele vai conversar com o torcedor organizado que visita o Ninho. É ele que dá a coletiva quando outros jogadores se escondem. Então o Gabigol tá, mesmo nesse cenário de muito sofrimento pro torcedor flamenguista, consegue aí manter o seu prestígio com o torcedor rubro-negro, pelo menos com boa parte da nação rubro-negra. Muito por causa da atitude, né? Mas é foda. Ele também. Fez o gol, é foda, né, mano? Eu acredito que poderia ter. Se o jogo se tivesse desenrolado de outra forma, se o Andrés não tivesse cometido aquele erro, foda, não tem muito o que saber. Everton Ribeiro jogou bem mal, sabe? Já tá. Esse é outro também que. Do Quarteto Mágico eu sempre pensei que era o mais substituível, mas enfim, vamos esperar para ver a decisão. Acho que a Barca, ela com certeza está mais focada no banco de reservas nesse momento. E, cara, basicamente é isso. O Bruno Henrique também foi um dos jogadores que tentou algumas coisas, mas também sem uma grande atuação. Cara, tudo nos leva ao grande culpado, que é o Renato Gaúcho. Assim, o Andrés Pereira. Peraí, só vou até beber uma água pra falar isso. Andrés Pereira tem culpa pra caralho. No 11 contra 11 ali no campo, eu tenho pra mim que se não tivesse acontecido aquele gol, pelo menos poderia ter ido pra pênalti. Ou então, caralho, mano, pô, se pelo menos fosse um gol de tipo assim, caralho, escanteio do Palmeiras sem um culpado muito óbvio, tá ligado? Porra, eu acho que ia ser até mais tranquilo e, obviamente, mais vantajoso para o Andrés e a sua carreira. Mas, enfim, no jogo do 11 contra 11, o Andrés cagou no pau e fudeu o time, beleza. Mas, cara. O Flamengo não conseguiu mostrar padrão de jogadas ofensivas ao longo do jogo, só no 1 contra 1 e na individualidade de alguns jogadores, inclusive do próprio Andreas. O Flamengo já não consegue fazer isso há muitos jogos. O Flamengo perdeu muitos pontos por causa disso no Campeonato Brasileiro, perdeu ponto contra Cuiabá, contra a Chapecoense, aí depois perdeu vários jogos onde o Flamengo perdeu nos últimos minutos para outros times. Foi eliminado de forma categórica na Copa do Brasil, perdeu de 3-0 para o Atlético Paranaense em pleno Maracanã, com um time de bem maior investimento. Então, cara, de quem que é a culpa de tudo isso? Do time tá uma merda há vários meses. É desse técnico, desse ex-técnico agora do Flamengo, quer dizer, o Flamengo agora tá procurando, como até o Mauro César tweetou isso, né, cara? O Flamengo segue na procura de um treinador porque o Flamengo está sem um treinador há alguns meses, né, cara? O Renato Gaúcho é um entregador de colete, é um peladeiro, é um filho da puta, é um cara que não pode mais vestir a camisa do Flamengo. Cara, eu tenho muitos amigos, mano, que assim, que eu falava, que eu sempre achei o Renato Gaúcho o ídolo do Flamengo. E muitos flamenguistas, amigos meus e outros que eu não conheço, nunca gostaram do Renato Gaúcho. Provavelmente por causa do gol de barriga que ele fez quando jogava pelo Fluminense em 95, né? Em cima do Flamengo, no centenário do Flamengo. Mas ainda assim, cara, eu sempre respeitei muito ele pelo fato dele ter ganhado o Brasileirão de 87. Ele foi um cara muito importante na conquista da Copa União daquele ano. E porra, eu sempre respeitei ele por isso. E quando ele veio pro Flamengo, pô, vocês podem voltar
e ver aqui nesse canal que eu era contra, porque o Renato Gaúcho tem um perfil que não me agrada, o perfil do não estudioso, do anti-estudioso, por sinal que agora quebrou a porra da cara, né? Mas esse perfil nunca me agradava, eu tentei engolir a seco, porra, eu falei, cara, eu sou a favor da permanência do Rogério Ceni e, pô, não quero a vinda do Renato. Falei alguma merda parecida com isso aí. E, bom, desculpa, mas o tempo me deu a razão, filho. Cara, e agora, eu que respeitava ele como um ídolo, mano, eu não quero mais ver ele nunca mais com a camisa do Flamengo, eu tenho desprezo por ele, eu tenho, caralho, cada coletiva dele é uma raiva diferente, é ele querendo jogar a culpa na arbitragem, depois quer falar que o jornalista é isso, o jornalista é aquilo, quando perguntado sobre as merdas que ele fala no passado, como, ganhar com esse time de 200 milhões é fácil, futebol ou você conhece ou você estuda, eu já conheço futebol, alguma merda assim, né, quem não conhece tem que estudar, essa porra aí. Então, um cara soberbo, um cara arrogante, um cara que engoliu a própria arrogância. Pô, cara, que prazer que eu tive, sério mesmo. O único prazer que eu tive de estar no Maracanã naquela noite que o Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense, com certeza foi gritar junto a, sei lá, 50 mil, 40, não, acho que foi umas 30 mil, né, por causa da votação do público. Gritar com umas 30 mil pessoas juntas. Ei, Renato, vai tomar no cu, em alto e bom tom. Infelizmente, isso não vai poder acontecer outra vez, porque o Renato já foi demitido, né, como eu até esqueci de colocar o tweet aqui. O Renato não só foi demitido, como eu vou tomar a minha vacina da influenza amanhã, então eu não vou poder ir ao Maracanã. Mas, caralho, é uma pena que eu não vá conseguir ir ao Maracanã de novo para poder mandar o Renato Gaúcho tomar no cu em alto, bom som. Tomara que até pra vida dele, né, mano, como ser humano, ele tem aprendido que ele não é porra nenhuma. Tipo, no Grêmio ele pode ser, respeito à história dele no Grêmio, o maior ídolo, um dos maiores treinadores também, sabe? Tirou o Grêmio da secos, caralho. Mas aqui, pra esse lado das terras cariocas, ele não é nada, ele não é porra nenhuma. Ele é um ex-treinador e jogador tentando alguma atividade. É um cara que, porra, que vai ficar nessa inércia mesmo. Se ele se acha tão fodão, vai ficar nessa inércia de não estudar, vai. Agora vai cair no esquecimento. O cara que tinha sonho de treinar a seleção brasileira, quero ver agora. Agora você mostrou todo o seu potencial, Renato. Parabéns. Seu time é uma merda. Seu time foi um lixo por vários meses. Não conseguia criar jogadas. Tem alguns dos melhores reservas. Melhores não, mas assim, muitos dos seus reservas seriam titulares em 90% dos times do Brasil. E você não conseguia ganhar jogos contra times extremamente menores. Você não conseguiu dar um padrão de jogo para o Flamengo mesmo nas semanas livres. Você reclamava por ter 3 competições ao mesmo tempo, agora você não tem nenhuma. Quem muito quer, nada tem, né, Renato? O Jorge Jesus muito quis o Brasileirão e a Libertadores, ganhou os dois, e você não quis porra nenhuma e conseguiu, Renato. Não ganhou nada. Meus parabéns, cara. Meus parabéns. Sua passagem no Flamengo foi um lixo. Eu já falei aqui, eu já contei várias vezes essa porra do livro que eu tenho aqui, de uma série de entrevistas que o Carlos Eduardo Mansur fez com vários ícones da história do Flamengo. Livro lançado em 2009, e o Renato Gaúcho foi um dos entrevistados. No final da entrevista dele, o Renato Gaúcho fala: é meu sonho treinar o Flamengo um dia. Parabéns, cara. Realizou o seu sonho, mas caiu na lata de lixo do clube, né? Um daqueles caras que a gente não vai mais fazer questão de ver, um grande responsável, ao lado dessa diretoria aí também, né? Todo mundo pode dar a diretoria para casa, dar a mão e ir para casa do caralho, mas você é, com certeza, um dos maiores, dividindo apenas aí com a diretoria, responsáveis, porque esse ano foi um fracasso. Poderia ter sido melhor, o Flamengo poderia ter jogado muito melhor do que a gente viu, mas no momento estou muito puto com o Renato e eu espero que ele nunca mais volte a vestir a camisa do Flamengo. Eu espero mesmo. E, caralho, mano, o pior é que eu tô numa mistura, mano, de puto, cara, com. Caralho, uma mistura de puto com triste, mas eu tô falando aqui suave, mas eu tô falando com muito desprezo, Alex. Sei lá, tipo, não desejo nada de ruim assim pra pessoa do Renato. Eu só acho que como ele profissional, ele é um merda, um arrogante, um bosta, entendeu? Então, é isso, cara. Falando agora terminando de falar agora do Flamengo, né, mano? Caralho, peraí que eu fiz merda aqui. O Flamengo, então, já acontece. Não, eu vou voltar do tweet pra poder falar isso. Não, caralho, essa porra não. O Flamengo, então, como vocês estão vendo aí, aqui. Não, caralho, ali. Ele demitiu o Renato Gaúcho. E, cara, o Maurício Souza vai comandar o time até o final do Campeonato Brasileiro. E, cara, não estão falando muita coisa agora, né? Estão falando do Galhardo, estão falando de novo do Jorge Jesus, do André Vilas-Boas. Assim,
Cara, assim, o Galhardo, obviamente, ele goza de muito prestígio aqui na América do Sul por conta de tudo que ele fez. O River Plate, com certeza, foi o maior time da América do Sul na década de 2010, né? Muito por conta da... Quer dizer, começou muito merda, né? O River Plate rebaixado, mas ainda assim o time conseguiu a remontada com Sul-Americana, depois com Libertadores e ainda a final da Libertadores e sempre chegando vivo ali nas semifinais. E agora, recentemente, o Galhardo também ganhou o último título que faltava para sua galeria como técnico do River, que foi o Campeonato Argentino. Acho uma boa, eu acho que assim, cara, como eu falei, pô, cara, em relação à contratação, uma última coisa em relação ao dinheiro, em relação à contratação, cara, não precisa contratar ninguém, eu acho, cara, pro time titular. Porque até os jogadores mais questionáveis, pô, mano, é que eu não sei, assim, a Barca eu acho que é mais formada de jogadores como Vitinho, sabe, Pires da Morte. Vitinho dá pra repensar por causa dos bons números que ele teve essa temporada, mas, por exemplo, jogadores como Pires da Morte, René, Vitor Gabriel, jogadores da base também que não mostraram ter a capacidade técnica, esses aí podem ralar e contratar, mano. Eu acho que algumas opções mais modestas, mas ainda assim com qualidade. Precisa ter inteligência nesse mapeamento do mercado, mas ainda assim acredito que dê para o Flamengo compor elenco com talvez promessas de até 25 anos do mercado sul-americano ou até mesmo do mercado brasileiro, cara. Dá para ter muita opção aí, mas acredito que os nomes mais experientes possam ser mantidos. E, mano, a contratação grande que a gente precisa esse ano é um treinador, cara. Um treinador de... A gente não tem um treinador, mano, há 6 meses. A gente, cara, a gente precisa de um treinador de verdade, velho. Simplesmente precisa. Cara, então eu tava falando aí no dinheiro que ia ser gasto pelo Galhardo, que eu nem li direito quanto que ia ser essa porra, mas acho que vale a pena sim botar um dinheirinho, até porque, querendo ou não, mesmo que não tenha conquistado títulos, o Flamengo cumpriu as suas metas financeiras pro ano de 2021, né? Conseguiu ser vice-brasileirão, semifinal da Copa do Brasil, semifinal da Libertadores e mais umas outras porra aí. Eu acho que era ganhar estadual e Supercopa também, mas o Flamengo conseguiu financeiramente cumprir as suas metas. Então tá tudo bem, entendeu? É... eu esqueci de outro detalhe falar para renovação, para se o André seria comprado ou não, né? Porque ele tá. Enfim, depois fala dessa merda, tô confundindo tudo aqui já, caralho. Continuando falando dos técnicos. Cara, o Jorge Jesus, a gente sabe, tá num momento de instabilidade há um tempo, né? E ele pode sair do Benfica. E é o sonho do flamenguista agora, né, mano? Por mais que ele não consiga repetir todos os feitos de 2019, ainda assim, ele com certeza vai entregar muito mais tática e tecnicamente pro time do que qualquer um dos técnicos que a gente viu passarem aqui. Ele goza de muito prestígio da torcida do Flamengo, ele com certeza vai ser blindado se fazer merda. O Jorge Jesus é o cara que eu confiaria trabalho de longo prazo. Tipo assim, o Flamengo tá perdendo a porra toda, tá em 16º do Brasileirão, foi eliminado na Copa do Brasil, eu falo, mantém. Eu me garanto a fazer isso. Quer dizer, não sei, mas é com certeza o técnico que eu mais teria confiança para deixar como trabalho de longo prazo. Mas enfim, eu acredito que o meu preferido no momento, o que eu acho mais viável é o André Vilas-Boas, o cara que já treinou Porto, Chelsea, Inter de Milão, mais recentemente treinou o Zenit, treinou também o Olympique de Marseille, foi o último trabalho dele, um técnico com bagagem, tem currículo. No Chelsea ganhou a FA Cup, no Porto foi desde 72, 73, se eu não estou enganado, que nenhum técnico ganhava uma Liga Nacional invicto, sem perder a Liga de Portugal. E ele fez isso com o Porto, se eu não estou enganado, em 2011, ano que ele foi o quarto melhor treinador do mundo, atrás só de Guardiola, Ferguson e acho que Mourinho, se eu não estou enganado. Com certeza, dei um estilo também ofensivo até onde eu li. Eu admito que eu preciso assistir mais alguns vídeos sobre os times dele, mas ainda assim é um técnico que eu confio. Ele mostrou ter um perfil disciplinador. Depois pesquisei que eu não vou conseguir achar os 10 mandamentos do Vilas Boas, que são regras que ele impõe de todo time que ele chega. Aquela merda de sempre, de chegar no horário certo, de não usar celular no momento que não pode usar, mas que são regras disciplinadoras que eu sinto que são necessárias mesmo, se fazem necessárias num clube de alto rendimento. É a minha opção preferida, inclusive hoje, rapaziada, vai ter tuitaço, né? Pedindo André Vilas-Boas, o Renato já tá demitido, então agora é juntar os cacos, né, mano? E pensar na final de 2022. Não tem como, a mentalidade tem que ser essa. Temos condições sim de chegar em mais uma final, temos condições de seguir firmes juntos no Brasileirão e na Copa do Brasil, mas agora é repensar tudo e ver como é que vai ser essa pica do novo técnico, mano. Caralho, eu tô tristão, né, mano? Tô pensando nisso até agora, pensei nisso ao longo de todo o dia de ontem. Fiquei triste, tava aqui, continuei com amigos ao longo de domingo, mas ainda assim não consegui
Não conseguia agir muito diferente, sabe? Do dia de sábado, onde muitas vezes eu olhava para o nada, lembrava o lance da final. Um vazio muito grande, um vazio com certeza maior do que o nível de bravo que eu tô. É foda, mano. Futebol ensina isso, ensina a perder também, tá ligado? Parabéns pro Palmeiras. O Palmeiras que. Deixa eu dar um recado também se tiver palmeirense aí assistindo. Na minha opinião, provavelmente. É porque assim, tradição não se constrói de um dia pro outro. Porque muita gente sempre falou que o São Paulo é o time mais tradicional no Brasil da Libertadores, por ter 3 títulos e 6 finais. E também ser aquele time tradicional, quem sabe, que, pô, tem time merda, mas mesmo assim consegue chegar, não sei o quê. E eu ouvi isso por muito tempo, sabe? É como eu falei, não é de um dia pro outro que você vira o time mais tradicional de um país na Libertadores. Mas caralho, mano, tem que respeitar muito o Palmeiras, tem que respeitar demais, cara. Os caras têm agora 3 títulos e 6 finais, são os recordistas. Se eu não me engano, eles são os recordistas em participações na Libertadores, em número de gols marcados e também em número de vitórias. Então, com certeza, eles estão num grupo extremamente seleto. Eles já são os maiores campeões nacionais e agora podem realmente se gabar de terem um retrospecto assim desgraçado, absurdo em Copas Libertadores. Né? Parabéns pro Palmeiras. O Abel Ferreira, tão criticado aqui, é um cara que conseguiu marcar a sua história no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, primeiro técnico europeu bicampeão da Libertadores. Então o Palmeiras só tem a dar parabéns e o Flamengo tem que repensar muita coisa, porque essa temporada foi muita coisa errada. Os 2 técnicos que estiveram nela foram naquela correria, né, mano? Com o Renato Gaúcho também foi chamado depois da demissão do Ceni, mas não deu nada certo. Deu tudo errado. O Flamengo termina 2021 sem títulos. Aliás, sem títulos desses do final do ano, né? Porque pelo menos, tem Supercopa do Brasil estadual, caralho. Mas mesmo assim, vamos com tudo para a próxima temporada. Ainda não acabou. Vamos tentar jogar com dignidade esse Brasileirão. Nós ainda temos tempo para buscar um técnico. E mais um detalhe que eu esqueci de falar sobre o Vilas Boas: ele tá sem time, entendeu? Então o ideal seria chamar ele logo para que o Flamengo já pudesse começar o campeonato estadual com ele de treinador, para o time já ir aprendendo todos os conceitos que ele tem a passar logo no início, se for necessário dar as férias para que o time descanse nesse início de estadual, que seja. Mas vamos lá, cara. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e também de seguir as páginas do Marco 10 nas redes sociais, @marcao10podcast, novidades sobre o próprio podcast, sobre os times, a gente sempre falando isso lá. Vamos ver como é que vai ficar essa pica do pré-jogo. Amanhã tem Flamengo e Ceará, o Flamengo está de volta ao Maracanã depois de ter serviço da Libertadores. Sexta-feira deve ter a nossa resenha. Puta que pariu, eu tinha esquecido disso, velho. Porra, vai ser a resenha com os moleques tricolores, o Dimitri e o Matias. Não se esqueçam de aparecer também, isso aí com certeza vai ser gastado, faz parte, né, mano? Esse pack vai ter compilado de memes, a gente vai fazer uma avaliação aqui dos melhores memes em relação à derrota do Flamengo, tá ligado? Mas é isso, galera, muito obrigado pela presença até aqui, um beijo e até a próxima. Valeu!